Agora, Afonso, você... Qual foi... Porque, assim, eu acho sempre que nós temos um despertar. Por mais que a gente venha de uma caminhada, mas nós temos alguns chamados, sinais, como você mesmo disse, a ideia de levar a doutrina e você tá nítido que isso para você é uma missão Tá. muito notória, mas você teve um momento onde você falou, é isso que eu quero, é isso que eu quero levar isso para o mundo, eu tenho isso como missão. Quando que você entende isso? Bom, eu preciso, para falar desse momento, que já é um momento de amadurecimento Sim, consciencial. sim, Foi muito mais tarde. Mas eu preciso te dizer, porque eu acho que isso pode beneficiar as pessoas que estão ouvindo claro. e que pegaram o mesmo barco em que eu estive e estou ainda nessa encarnação. Eu vim com um equipamento físico dotado de sensibilidade mediúnica. Então, eu tenho uma sensibilidade para intermediar os dois planos da vida um pouco mais acentuada do que a média, embora eu nunca tenha desenvolvido, o que eu acho ótimo, a clarividência ou a vidência. Até isso foi um problema, porque eu fui uma criança que sofreu de terror noturno. Tá? Então, na primeira infância, assim, 6, 7 anos, ia dando 5, 6 horas que o sol ia desaparecendo, o meu mundo acabava completamente a graça. E eu começava a ficar muito assustado. E embora eu partilhasse o dormitório com o meu irmão, que era muito mais novo do que eu, mas era um ser humano que estava ali. Não tinha acordo, era difícil, eu sempre tinha muito medo. E isso me atormentou e aos meus pais também, porque era um transtorno. Até que um dia, uma dessas difíceis situações em que eu chorava muito, não queria ficar nem no quarto com o irmão de luz acesa, eu queria dormir na cama dos meus pais, que é onde eu sentia mais segurança. E eles trabalhavam o dia todo, não podiam ficar facilitando uma situação como essa, que era muito desconfortável. Então, houve uma pessoa muito encaminhada, acredito eu, pelos benfeitores, que foi um amigo da família, que era dirigente espírita, e eles não sabiam. E contaram essa situação, que já não sabiam mais o que fazer, e ele, muito dotado de sensibilidade, ele falou, olha, não se preocupem, isso é uma questão de sensibilidade mediúnica. Esse menino nasceu dotado dessa sensibilidade mais ostensiva, então nós vamos fazer uma assistência espiritual, vocês vão começar a frequentar a nossa casa e ele vai ter uma atenuação disso. E foi realmente o que aconteceu. Este é o primeiro fato. Tá. Depois, mais velho, eu entrei na faculdade onde eu conheci a Maria Emília. E lá, você sabe, você mesmo disse, o ambiente da faculdade é um deslumbramento. Né? Nós, da classe média, somos muito tutelados, as escolas de ensino médio, à minha época, eram muito limitadoras, nós tínhamos regras muito firmes, não podia faltar, nós tínhamos aula em 2 períodos durante o dia por causa do vestibular, usávamos uniforme, era tudo muito rigoroso. E aí, você, de repente, com pouca idade, eu não tinha 18 anos, eu passei no vestibular. E aí, é outra história, ninguém te cobra, você vai a hora que você quiser, as pessoas são diferentes do que você conheceu e viveu. E esse pessoal todo, com pouca idade e nenhum juízo, começa a experimentar de tudo. Então me convidavam para festa, para sair, E a minha tal da sensibilidade sempre tocava o sino quando tinha qualquer coisa que era um pouco fora do padrão, não por outra razão, mas pela condição energética. Isso era muito difícil para mim e eu não sabia explicar. Eu era muito jovem, mas aquilo me angustiava. E eu queria me envolver, me enturmar
mas não conseguia. As pessoas já passaram a se acostumar a me ouvir recusar os convites para festa, para... Você não se sentia enquadrado. Nem um pouco. Até hoje, para mim ainda é difícil. À noite, lugar com pouca luz, muito som, muito gente. excesso, muita gente. Isso para mim ainda é complicado. Acredito que seja decorrente desta sensibilidade, da qual eu não tenho controle. Eu consegui, ao longo do tempo, educar, mas a intensidade a gente não controla, né? Então, foi assim muito difícil para mim. Por que eu estou te dizendo isso? Porque isso me fez voltar a minha atenção, já que eu não podia me esparramar com os meus novos amigos, eu tinha que usar essa sensibilidade, a minha curiosidade, a minha intelectualidade de alguma forma. Então a minha casa era povoada, toda casa de espírita tem muito livro, né? Essa minha avó materna era uma ávida leitora e eu herdei muitos livros dela, coleções muito importantes. Então, jovem, com 15, 16 anos, eu já era um leitor contumaz da doutrina espírita. E isso me dava um conforto. Não só um conforto, mas um ambiente onde eu podia usar a minha sensibilidade sem me sentir tolhido. Tá. Né? Porque eu me sentia um ET. Não era um ambiente hostil, né? Não era hostil, você falou tudo. Ali eu não tinha nenhum risco. Mas, claro, isso você só vai entendendo com o passar do tempo, com o amadurecimento. Porque você até se questiona, né, Afonso, às vezes. Sempre muito. Será que eu que estou errado, né? Eu achava... Bom, ainda acho que eu sou muito doido, né? Porque é muito diferente. Mas isso não quer dizer que você não tenha a chance, a oportunidade de se expandir. E eu consegui isso de uma forma diferente da maioria dos meus amigos. Levou muito tempo, mas eu consegui algum equilíbrio. Mas também, com pouca idade, eu também tinha recém entrado na faculdade, eu comecei a frequentar um curso de educação mediúnica, para o qual fui convidado. E era uma coisa que era do meu interesse. Então fiz a primeira escola de médium, como a doutrina espírita costuma chamar. Normalmente são 4 ou 6 anos, porque é uma vez por semana, o curso é muito longo, mas é muito homeopático. Tá. E é lógico que nesta primeira experiência, nenhuma ostensividade mediúnica acabou se revelando. Eu era muito jovem, eu estava iniciando a faculdade, não seria prudente. Isso tudo é reflexão do velhinho hoje, né? Mas naquela época eu fiquei muito frustrado. Eu imagino. Falei, caramba, sempre essa sensibilidade me incomodando e agora que eu estou no lugar certo não acontece nada, né? E eu via meus companheiros que eram senhoras, donas de casa, e quando você entra na faculdade você se acha o máximo, né? Eu falei, esse pessoal tão desprovido de intelectualidade, aí fazendo, vendo, enxergando, eles desdobravam, falavam coisas que eu ficava impressionado e eu nada. Claro que são puro preconceito, né? Mas o tempo é um grande amigo. Então, com a passagem do tempo, eu me inseri nos trabalhos da casa e só depois de uns 6 ou 7 anos é que os sintomas do mediunismo começaram a se mostrar mais intensos. E depois de alguma experiência, vivência em diversas áreas, eu comecei a entender que eu tinha alguma facilidade para exposição, né? Então me convidavam para ser palestrante e eu muito jovem tremia que nem uma vara verde, ficava apavorado. Mas depois você supera essas situações, então eu comecei a perceber que havia uma coadjuvação mediúnica
que é uma mediunidade de tribuna, que a gente chama, em que você tem a inspiração, o acesso dos benfeitores. Um parênteses para que as pessoas entendam. Você se prepara, estuda o tema, esgota, faz esquema. Eu faço isso até hoje. Tá. Mesmo temas Você recorrentes. tem sua metodologia, né? Tenho. Mas eu permito que, ao iniciar a exposição, a inspiração seja o carro condutor daquele momento. É algo preponderante. Exato. Então, lógico que com o tempo você vai entendendo e sentindo qual pedal que você tem que apertar, qual botão que você tem que soltar, e aí a coisa vai fluindo com mais tranquilidade. No começo, a inexperiência, até hoje eu levo muita anotação. É a minha segurança física material. Mas eu não uso, raramente uso. Às vezes, para fazer uma citação corretamente, ipsis literis, aí eu faço a leitura. Mas a edição daquele material que foi estudado, tal, eu entrego confiantemente aos benfeitores. E eles vão mostrando na minha intuição. Eu não incorporo nenhum espírito, é uma coisa mente a mente. É muito interessante. Mas eu sei que o resultado sempre é positivo. E a edição daquele assunto que eu não sabia, porque às vezes eu fico angustiado, será que eu inicio por aqui? Faço um caminho ou um chão para explicar melhor esse conceito, ou primeiro eu coloco o problema e depois... São as coisas próprias dos expositores. Então eu penso tudo, escrevo, imprimo, levo aquele monte de material e faço a prece. Aí, depois da prece, a coisa vem aparecendo e você só vai seguindo e vai preenchendo e normalmente dá muito certo. Então aí eu comecei a perceber que o fato de ter tido uma anterioridade junto à doutrina católica me trouxe uma facilidade com a religiosidade, não é a primeira vez. Então isso já é uma vantagem. E depois a gente sabe que a reencarnação tem como objetivo melhorar as suas condições e, de preferência, ressignificar o que não ficou bom e amealhar o máximo de recursos que você puder com novas atitudes, de preferência com base no modelo que nós adotamos em Jesus de Nazaré. Então eu falei, bom, já devo ter mal utilizado a eloquência numa existência anterior como alguém que se beneficiava com aquela facilidade. E a gente sabe que isso aconteceu muito, né, muitas vezes. Então, a estrutura, a forma como a doutrina católica coloca, do sacerdote que intermedia o crente com a espiritualidade superior, dá a esse sacerdote uma certa vantagem. E eu acredito que eu utilizei muito mal essa situação. Então tive a oportunidade de, numa nova reencarnação, me colocar novamente diante do verbo, da eloquência, agora sim, para libertar as consciências que eu mesmo, porventura, tenha comprometido. Então eu tenho uma profunda necessidade de consciência de falar a respeito dos conceitos doutrinários, de esclarecer. As pessoas me dizem que eu sou muito didático, porque para mim é uma necessidade deixar claro que a nossa possibilidade de ascensão, de mobilidade espiritual, de crescimento, só depende de nós, né? Provavelmente porque eu devo ter falado isso de forma diferente noutra oportunidade reencarnatória, né?